Da lula gigante ao atum gigante, hoje exploraremos como os pescadores de todo o mundo colhem em grande escala os frutos do mar mais consumidos do mundo. Em 2023, um pescador no rio Kenai, no Alasca, desembarcou um salmão chinook pesando 65 libras. Mas esta é uma captura rara de pescadores recreativos. Os pescadores comerciais usam dois métodos principais para pescar salmão. Uma delas é chamada de cerco com retenida. Os pescadores utilizam enormes redes circulares que prendem cardumes inteiros em águas abertas ao largo da costa sudeste do Alasca. Você consegue estimar quanto salmão rosa essa equipe capturou? 1,3 milhão de libras. Além da pesca de cerco, na Baía de Bristol, no Alasca, as redes de emalhar são utilizadas estrategicamente na foz dos rios, visando apenas salmões adultos à medida que se dirigem para o interior. Em 2022, a pesca de salmão no Alasca rendeu 770 milhões de libras de salmão, contribuindo com 5,7 milhões de dólares para a economia do estado. O salmão começa a sua vida em rios de água doce, migra para o oceano e, eventualmente, regressa ao seu local de nascimento para se reproduzir. Esta viagem cobre até 900 milhas para salmões como sockeye e coho. Cada espécie tem janelas de migração únicas, tornando o momento crucial para os pescadores. Por exemplo, em Puget Sound, em Washington, o pico de sockeye ocorre em meados de julho, enquanto a temporada de chinook geralmente ocorre mais tarde, por volta de agosto. Os pescadores japoneses capturaram algumas das capturas de atum mais extraordinárias do mundo, incluindo vários atuns enormes que pesam mais de 612 libras. Eles são vendidos frescos ou congelados por aproximadamente 76 a 150 dólares por libra. No mercado Toyozu, em Tóquio, um único atum rabilho foi leiloado por 3,1 milhões de dólares, estabelecendo o recorde do preço mais alto alguma vez pago por um peixe. Todos os anos, de junho a setembro, estes peixes gigantes migram para perto do Japão, seguindo uma corrente quente do Pacífico a uma velocidade de cerca de 70 km por hora. Esta migração de 1.000 milhas dá início à temporada de pesca do atum, entre agosto e janeiro. Para localizar o cardume de peixes, os pescadores de atum japoneses usam um localizador de peixe sonar que examina as águas a cerca de 60 metros do barco. Quando o localizador de atum responde, os pescadores lançam a linha de pesca presa à isca viva para atingir peixes individuais. Esse método de pesca tradicional e sustentável é geralmente chamado de vara e linha, e uma de suas variações é a técnica de linha de mão com anzol único. Assim que o peixe come e puxa a isca, o laço se quebra e faz um grande barulho, que alerta o pescador para vir e puxar a isca. O atum rabilho é um peixe muito forte e agressivo de lidar, então tudo pode acontecer agora. Faltam 150 metros, mas este infeliz pescador em Aomori, a principal prefeitura de pesca de atum do Japão, está lutando com sua linha emaranhada. O atum continua puxando e não deixa ele terminar de consertar. Algum pescador usa um choque elétrico para conquistar esses gigantes agressivos. Quando está próximo, os pescadores usam anzóis grandes para fisgar a boca do peixe e sangram a guelra imediatamente para preservar o sabor do peixe. O tamanho médio do atum rabilho totalmente maduro é de cerca de 135 libras, aproximadamente o peso de um ser humano adulto, por isso não é fácil trazê-lo a bordo se você estiver sozinho. Em seguida, alguns pescadores irão picar para destruir o cérebro e passar um pequeno fio para frente e para trás na espinha do peixe, ou lavá-lo assim para reduzir rapidamente o ácido láctico, mantendo-o fresco por muito mais tempo. Todo o processo de sangria, evisceração e entrega é extremamente importante porque pequenos danos à carne reduzirão bastante o preço. Alguns pescadores congelam o atum para o mesmo fim.
Para as províncias costeiras japonesas, esta linha de congelamento e processamento é cara, mas vale a pena investir porque o atum contribui significativamente para a indústria pesqueira japonesa de 14,4 milhões de dólares. Em 2023, a cota de captura de atum rabilho foi fixada em 10 milhões de libras para as águas costeiras japonesas. Para operações em grande escala que pescam muitos outros tipos de atum, a rede de cerco com retenida é o método preferido. Nesta técnica, os barcos utilizam uma vasta rede, às vezes com mais de 6.000 pés de comprimento, e circundam cardumes inteiros. Alguns pescadores chegam a usar lanchas e lanchas para confundir os peixes. Uma vez que o atum está dentro, a rede aperta como um cordão, criando um círculo fechado. Esta técnica precisa é frequentemente usada em águas profundas ao largo da costa de Honshu e Hokkaido. 83% do total de atum pescado no mundo é consumido neste país em diversos pratos mundialmente famosos como sushi e sashimi. Esta procura crescente reconstruiu cidades como Kesennuma, um importante centro de processamento e exportação de atum que sofreu muito com o tsunami de 2011. Mas nos últimos anos, o aumento da atividade de tufões como o tufão Haishen em 2020, com ondas atingindo alturas superiores a 30 pés, e o tufão Shanshan em agosto de 2024 fizeram da pesca do atum japonês uma das ocupações marinhas mais desafiantes do mundo. Nas águas frias do Maine, um estado na região da Nova Inglaterra, nos Oriewa, os pescadores de lagostas pescaram lagostas que pesam até 20 quilos, as maiores lagostas do mundo já registradas. Normalmente, aqueles que pesam mais de 20 quilos podem faturar mais de $500 americanos no mercado. Os lagosteiros comerciais costumam usar armadilhas com iscas colocadas ao longo do fundo do oceano, colocando-as em linhas chamadas linhas de arrasto. Aqui no Maine, cada pescador permite no máximo 800 armadilhas. Enquanto isso, Massachusetts e New Hampshire têm limites mais rígidos para preservar as populações locais. Aqueles que têm ovos são fêmeas reprodutoras, por isso os pescadores dão-lhes um entalhe em forma de V na cauda para que os outros saibam o seu sexo e depois libertam-nos de volta ao oceano para sustentar a futura população de lagostas. Em média, de cada 1.000 ovos, apenas um sobrevive até a idade adulta. Durante sua vida, que pode chegar a mais de 50 anos, as lagostas atingem a maturidade total, caindo até 25 vezes nos primeiros 7 anos. Na maioria das áreas dos Equessiwa, a carapaça das lagostas deve ter entre 3,3 e 5,3 polegadas para que a captura seja legal. A população estimada de lagostas na costa da Nova Inglaterra atinge cerca de 250 milhões de libras, uma das populações mais estáveis do mundo. Desse total, só o Maine produz cerca de 123 milhões de libras de lagosta por ano, e ao lado de Massachusetts, estes dois estados respondem por mais de 85% da produção americana de lagosta. A indústria da lagosta do Maine sustenta mais de 10 mil empregos, porque as suas lagostas são exportações de alto valor, com mais de 83 milhões de libras enviadas para a Europa e Ásia todos os anos. No entanto, nem sempre foi assim. Nos anos 1800, as lagostas eram tão abundantes e baratas que muitas vezes serviam de alimento para prisioneiros na Nova Inglaterra. A lula gigante é uma captura rara e quase mítica, escondida nas águas profundas e frias do Pacífico. Mas uma captura mais comum de lula gigante é a lula gigante Humboldt em águas do Zeu, especialmente ao largo da Califórnia e da Península de Baja, no México. Eles podem atingir 118 libras e muitas vezes medir mais de 5,3 pés de comprimento, o que os torna uma captura desafiadora e valiosa. Lulas gigantes inteiras podem atingir preços acima de $20 mil devido à sua raridade e à alta demanda por frutos do mar exóticos. Além das lulas gigantes, as lulas mais pequenas também são um importante recurso econômico para os pescadores de lulas no Japão, na Coreia do Sul e no Zewebra-Ura.
Estas pescarias utilizam principalmente a técnica de jigging para capturar toneladas de lulas todos os anos. No Japão, a lula voadora é especialmente abundante de julho a setembro. Ao contrário de outros lugares, os pescadores japoneses costumam pegá-los à noite, sob luzes de alta potência, para atrair mais lulas à superfície. A frescura é crucial, por isso, em muitos navios, as lulas são embaladas com gelo poucos minutos após a captura para manter a sua textura e sabor únicos. Só o Japão importa cerca de 110 mil toneladas de lula anualmente para satisfazer a procura local, enquanto os EUA consomem cerca de 170 milhões de libras por ano. Isso torna a lula um alimento básico na culinária, desde bares de sushi em Tóquio até restaurantes de frutos do mar em São Francisco. Todos os anos, mais de 60 milhões de libras de ovas de tainha são colhidas em diversas regiões, incluindo as costas mediterrâneas de Itália e as vibrantes comunidades piscatórias de Taiwan e do Japão, para produzir um produto cobiçado conhecido como botarga. A época de colheita normalmente começa no final do outono. No porto de Tainan, em Taiwan, técnicas agrícolas avançadas aumentaram as colheitas anuais de ovas de tainha em 20%, atingindo mais de 2 milhões de libras. Em média, uma única tainha pode render até 5% do seu peso corporal em ovas, o que significa que um peixe grande pode fornecer quase meio quilo deste produto valioso. Da mesma forma, os pescadores japoneses no mar interior de Seto processam cerca de 3 mil peixes diariamente, contribuindo anualmente com aproximadamente 10 milhões de libras para o mercado global. Entretanto, o crescente mercado da Florida registra capturas anuais superiores a 1,5 milhões de libras, impulsionadas pelo aumento da procura nacional e internacional. Depois de colhidas e preparadas, as ovas de tainha passam por um meticuloso processo de cura, que influencia significativamente o preço da indústria global de botarga, avaliada em 250 milhões de roles. A botarga mais cara vem da Itália e pode custar até o 200 roles o quilo. Os sacos de ovas são cuidadosamente lavados para eliminar as impurezas antes de serem fortemente salgados. O processo de salga pode durar de algumas horas a um dia inteiro, dependendo do tamanho das ovas. As ovas são então pressionadas empilhando-se umas sobre as outras sob pesos pesados. Depois disso, são lavados um por um. Em seguida vem o processo de secagem, que é feito de forma diferente entre os países. As fábricas japonesas e taiwanesas empregam técnicas tradicionais de secagem ao sol, virando a cada 2 a 3 horas, dependendo da intensidade do sol. Como a membrana das ovas pode ser facilmente quebrada, algumas instalações remendam as ovas quebradas com membranas de intestino de porco. Esta etapa de patch é provavelmente a mais demorada de todo o processo, que requer pelo menos 5 trabalhadores qualificados para um lote de 3.000 ovas. Essas instalações processam aproximadamente 3 milhões de libras de ovas anualmente para exportação para os mercados dos Elesquiriza e da Europa. Enquanto isso, os fabricantes italianos penduram-nos à sombra. Este tratamento único confere ao produto final uma textura firme, castanha dourada e um aroma característico. Depois de seca, a botarga é selada a vácuo e distribuída para mercados gourmet e restaurantes finos em todo o mundo. Na Itália, alguns dos pratos mais populares incluem o clássico espaguete com botarga, enquanto em Taiwan, a preferência é a botarga grelhada. Seu sabor ousado não é para todos, mas aqueles que o apreciam muitas vezes se tornam fãs para toda a vida. É fácil perceber por quê. Uma mistura harmoniosa de doçura, notas salgadas e uma textura cremosa diferencia esta iguaria de outras opções de marisco. O esturjão, especialmente a beluga, pode levar quase 20 anos para amadurecer antes que suas ovas possam ser colhidas. É por isso que pode custar até $25.000 por quilo, o que o torna um dos alimentos mais caros do mundo. Nesta instalação, apenas 10 a 20% dos peixes são colhidos a cada ano,
após uma triagem cuidadosa usando tecnologia de ultrassom para garantir ovos de alta qualidade. Uma vez maduros, os peixes são anestesiados ou sacrificados antes que suas ovas sejam removidas cirurgicamente. Isso é feito abrindo o peixe e removendo delicadamente a bolsa de ovos, um processo chamado descascamento. Veja bem, não há uma gota de sangue no corte porque os peixes foram bem lavados de antemão. A textura firme dos ovos é um marcador-chave de qualidade, com ovos maiores alcançando preços mais elevados. Algumas fazendas usam um método menos invasivo, ordenhando ovos de esturjões vivos a 43 graus Fahrenheit para poupar suas vidas e economizar dinheiro. Os ovos são então separados do saco de ovos esfregando-os suavemente sobre uma grelha de metal para remover as impurezas. Cerca de 8 peixes são processados por dia, o que equivale a cerca de 16 milhões de ovos. Se necessário, coágulos sanguíneos ou ovos mal formados são cuidadosamente removidos com uma pinça. Esse processo pode levar cerca de 1 hora por lote. Na Marshallberg Farms, uma das maiores fazendas de caviar do Zichinêtero, após a extração das ovas, os ovos são enxaguados e imediatamente salgados com sal fino e natural de Minas. Esta etapa é crucial, pois não só realça o sabor, mas também preserva o caviar para venda no varejo por até 3 meses. Depois de preparado, o caviar é embalado em latas herméticas, classificado e enviado para todo o mundo. O caviar é normalmente classificado em 2 categorias principais: superior e clássico. O caviar superior apresenta ovos maiores, de cor mais clara e com textura mais firme, ao preço de $1.200 americanos o quilo, enquanto o caviar clássico, com ovos menores e mais escuros, é vendido por cerca de $798 americanos o quilo. Alguns caviares envelhecem por até 3 meses, o que aprofunda o sabor e aumenta o valor da iguaria. Embora o Mar Cáspio seja uma das regiões mais conhecidas do mundo para a produção de caviar, porque atrai algumas das espécies de esturjão mais populares, os peixes são agora cultivados em todo o mundo. Em 2023, os USAID importaram $19,8 milhões em caviar, com a China dominando 70% do mercado. No entanto, as explorações agrícolas americanas também estão a crescer rapidamente, produzindo mais de 5.300 libras de caviar anualmente, mais do dobro da produção do ano anterior. As ovas de salmão, também conhecidas como ikura no Japão, seu maior consumidor, são processadas de forma semelhante ao caviar. A textura é deliciosa, um pop satisfatório quando você pressiona suavemente os ovos contra o céu da boca, seguido por uma explosão de sabor suculento. A criação e o processamento desses peixes exigem muita mão de obra. Portanto, embora sejam mais baratos que o caviar, as ovas de salmão ainda são vendidas por cerca de $100 americanos o quilo nos Esequiel-Ura. As ovas de salmão vêm em vários tamanhos, desde pequenas pérolas de 5 milímetros de salmão sockeye até ovos maiores, de tamanho centimétrico, de salmão amigo. Os ovos têm consistência e cor semelhantes a mel. Para uma experiência culinária japonesa, experimente o sushi ikura. Este prato tradicional apresenta uma tira de alga nori enrolada em arroz de sushi e coberta com uma generosa porção de ovas de salmão. Muitas pessoas preferem ovas de salmão porque, embora não sejam tão caras quanto o caviar, são repletas de nutrientes, incluindo ácidos graxos ômega 3 e minerais que aumentam a resistência à radiação UV e combatem os danos do sol. A colheita de ovas de arenque em algas é um método tradicional usado para produzir ovas de arenque comerciais, especialmente em regiões como Alasca e Colômbia Britânica. A única coisa é que as ovas de arenque podem ser consumidas imediatamente após a colheita, porque na verdade não estão no peixe. Toda primavera, os pescadores colocam leitos de algas submersas no oceano, onde se prevê que o arenque desova. Os peixes põem ovos nas folhas das algas, e as algas cobertas de ovas são cuidadosamente coletadas. Você pode até ver o primeiro sinal de desova lá de cima,
que é a água de cor clara porque os ovos de arenque são brancos. Alguns outros lugares usam diferentes tipos de plantas em vez de algas. As plantas ficam encharcadas por apenas 2 a 3 dias ou até que a água comece a clarear. Depois de colhidas, as plantas são processadas por lavagem e cura para preparar as ovas para comercialização. As ovas são imersas em solução de salmoura por até 24 horas. Esta técnica é valorizada pela sua sustentabilidade, pois permite que as populações de arenque permaneçam praticamente intactas enquanto produzem ovas valiosas para exportação, especialmente para o Japão, onde é considerada uma iguaria chamada Kazunoko. No entanto, a colheita de ovas de arenque desta forma não é tão produtiva como a colheita do peixe inteiro com uma rede grande. Somente em Kodiak, no Alasca, mais de 15 mil toneladas de ovas de arenque são processadas anualmente. Fábricas em lugares como Hokkaido, no Japão, lidam com 4.000 libras de ovas diariamente. Para os mercados da Europa e dos Ikami-Siewa, as ovas são frequentemente embaladas frescas ou congeladas e enviadas em sacos selados a vácuo para preservar a frescura durante o transporte. O Japão continua a ser o maior importador, com quase 90% das exportações de ovas do Alasca destinadas aos mercados japoneses, onde as ovas de arenque são um alimento básico para as celebrações do Ano Novo. Após o processamento, o Kazunoko de qualidade premium pode ser vendido por mais de $120 americanos o quilo, especialmente quando vendido em lojas especializadas ou diretamente em restaurantes sofisticados.